Aquilo que todos achavam que não passava de teoria da conspiração foi revelado. Padre Francisco Amaral trouxe à tona um dos assuntos mais polêmicos do mundo que vai deixar muitos católicos atentos sobre os sinais do anticristo e do que realmente está acontecendo nos bastidores do sistema global. Se muitos achavam que já sabiam reconhecer os sinais e entender tudo aquilo que envolve essa figura, Padre Francisco Amaral faz um alerta durante sua homilia e apresenta uma reflexão que pode mudar completamente a maneira como muitas pessoas enxergam essa questão. Mas afinal, que sinais são esses e qual o impacto positivo e negativo que isso pode causar na vida de todo católico? Fique até o final desse vídeo que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após uma reflexão que fez muitos fiéis abrirem os olhos para uma realidade que talvez nunca tivessem percebido, finalmente o Padre Francisco Amaral faz um alerta durante sua homilia e traz uma explicação que muitos não esperavam. Mas antes de trazer o vídeo, vejam só o que esse professor de inglês descobriu sobre a Coca-Cola. Isso aqui me deixou muito indignado hoje. Por 10 dólares você pega uma latinha de Coca, você personaliza ela, você põe o que você quiser nela. Mas olha isso aqui, eu quero escrever Jesus is King. Jesus é rei. Não pode. Agora vamos mudar aqui. O diabo é rei. Ah, tranquilo, olha lá. O diabo é rei. Tranquilo. Vamos colocar lá. Jesus loves you. Jesus te ama. Ah, não pode. Não é permitido. Satan is cool. O diabo é legal. Ah, tranquilo. Vai lá, mete lá na sua latinha. O diabo é legal. Legal. God is good. Deus é bom. Ah, não pode falar que Deus é bom. Satan is good. Ah, o diabo é joia. Escrevi aqui Jesus saves. Ah, Jesus saves não pode. Satan saves. Satan saves é diabo salva, tranquilo. Então é isso. Não sei nem o que dizer. Pessoal, voltando aqui porque isso aqui é pior do que eu pensava. Olha aqui, ó. Ai, ai. Se você coloca aqui, ó, Jesus is good, não vai, né? Agora, se eu coloco Muhammad is good, Muhammad é bom? Tá lá na latinha, beleza, joia. Daí você fala assim, não, mas professor, é só... Eles excluíram o nome de Jesus, certo? Eles fizeram que só as coisas boas sobre Jesus fossem proibidas. As ruins, não. Se eu colocar, por exemplo, Jesus is evil, Jesus é mau. Tá lá na latinha. Jesus is a liar. Jesus é um mentiroso. Tá lá na latinha. Jesus is dead. Jesus tá morto. Tá lá na latinha. Se eu coloco Jesus saves, Jesus salva. Não pode. Não pode. Jesus is God. Claro que não vai poder também, né? Jesus is dirty. Jesus é sujo. Ou seja, o que você quiser falar mal de Jesus, você pode colocar na latinha de Coca-Cola. Agora, você quer falar uma coisa boa, se sobrava alguma dúvida, não existe mais. Tá aí, na cara lavada, as coisas ruins sobre Jesus, pode ir na latinha de Coca-Cola. As coisas boas, não pode. Agora, meus irmãos, vejam também o que aconteceu com esse casal ao fazer um lanche lá no Burger King. Estamos aqui no Burger King e aconteceu algo inusitado aqui. Deixou a gente até um pouco chateado, mas
Vou mostrar pra vocês aqui. Tá eu e minha amada, lindíssima esposa aqui, ó. E o nosso pitoquinho. E aqui, quando a gente faz o pedido, você escreve o nome que você quiser lá, pra aparecer ali, ó. Coloca ali, Guga, Denis. Eu coloquei lá, Família Jesus. E Jesus é o nosso sobrenome. E a hora que o lanche ficou pronto, apareceu um número lá, 53. Aí a minha linda, maravilhosa esposa falou, não é o seu, amor? Eu falei, não coloquei 53. Eu coloquei o nome, Família Jesus. Só que daí eu fiquei olhando pro lanche e parecia exatamente a quantidade, o lanche que a gente tinha pedido, eu fui lá conferir. Pra minha surpresa, era o nosso lanche. Aí eu falei pro atendente do balcão ali, por que não chamou pelo nome que eu coloquei? Ele falou, que nome que o senhor colocou? Eu falei, Família Jesus. Ele, então, infelizmente alguns nomes que são colocados lá são restritos, né? A máquina restringe. Eu falei, nossa, mas será que é só por conta de Jesus? Né? É o meu sobrenome, não tô nem fazendo uma expressão de fé. Né? E cara, isso surpreendeu demais a gente, né? Ficamos chateados, né, amor? Fala a verdade. Muito demais. E aí, amor? O que você falou, amor? Burger King? Não é de Deus. É, gente. Infelizmente o mundo está cada vez mais negando a Deus. Meus irmãos, antes de trazer o vídeo principal do Padre Francisco Amaral, quero dizer que aqui estamos diante de uma realidade que muitos não fazem ideia de que já existem relatos de várias outras marcas famosas que negam a presença do nome de Jesus e a adoração ao diabo. Agora, quem aqui nunca ouviu dizer que a Coca-Cola tinha suas mensagens subliminares e que a Coca-Cola era oferecida ao diabo? Será que esse vídeo é uma confirmação de várias décadas de pessoas falando sobre isso? Agora, o que eu fiquei mais impressionado, meus irmãos, foi com esse acontecimento com a Burger King. E sinceramente, meus irmãos, a única coisa que realmente precisamos nos preocupar é com a nossa salvação. E para deixar bem claro o que é realmente o anticristo, vejam só essa homilia do Padre Francisco Amaral. Mas, padre, o que é o anticristo? O anticristo é uma pessoa, né? O anticristo é um sistema político. O anticristo é um sistema econômico. O que é o anticristo? O catecismo da Igreja Católica, isso eu faço questão de frisar aqui, porque alguém pode estar pensando que eu estou repetindo coisa que Nostradamus falou, né? Que eu estou inventando coisa. O que eu estou falando aqui é a doutrina da igreja. Está no catecismo da Igreja Católica. Ah, mas por que os padres não falam sobre isso? Gente, eu sou padre e estou falando. E se nós padres não estamos falando como devíamos sobre isso, é porque talvez a gente deveria falar mais nesse assunto. Porque muitas vezes os nossos irmãos evangélicos falam sobre a vinda de Jesus de uma forma muito mais empolgante do que nós. E talvez a gente precise repensar a forma como nós estamos falando sobre isso. E aí o catecismo diz, lá no número 675, a respeito desse sistema anticrístico, e aqui eu já quero responder. O anticristo sim é um sistema, mas todo sistema é liderado por uma pessoa, né? Por isso que a Bíblia fala sobre o homem da iniquidade, o falso Cristo. Mas o mais importante é a gente entender o que é o sistema do anticristo, para que uma vez que esse sistema seja apresentado a nós, a gente consiga desmascarar, identificar, seja quem for. O catecismo diz assim, número 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, agora vem o importante, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, às custas da apostasia da verdade. Eu já vou explicar. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um falso messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Então, vamos entender isso. O sistema do anticristo é uma impostura religiosa, ou seja, uma nova religião que vai ser imposta, ou seja, uma espécie de ditadura religiosa em que o homem
ao invés de adorar Jesus Cristo, adora a si mesmo. Olha, existe uma nova religião que faz isso. Sabe que religião é essa? A nova era. A nova era que é todo esse caldo religioso que pretende unificar todas as religiões numa só, né? Então coloca lá os cristãos, os judeus, os muçulmanos, os hindus, e aí pensa assim, o que todos eles têm em comum? Bom, eles falam de paz, eles falam de justiça, eles falam de amor. Até aí tudo muito bonito, mas o problema é o seguinte: se não houver uma prática concreta dessas virtudes, isso são palavras vazias que servem para qualquer coisa. Porque a paz pode ser um governo mundial mandando em todo mundo. Ah, é a paz. A justiça pode ser um totalitarismo de Estado, em que o governo diga que aquilo é a justiça. O amor pode ser a favor do aborto por supostamente amar a vida das mulheres. E a vida das crianças, esquece. Então, gente, entenda uma coisa. Se nós tiramos o conteúdo objetivo da fé e dos valores, todos esses valores comuns entre as religiões se tornam somente palavras vazias. E é isso que a nova era faz. E aí, uma vez que nós tiramos o conteúdo religioso objetivo, aí se coloca qualquer coisa no lugar. E aí se traz de volta crenças pagãs, como por exemplo, a reencarnação, a adivinhação, a crença em energias, que não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos como energias, a crença em uma espécie de adoração a divindades que vão aparecendo aí, como extraterrestre, gnomo, e aí coloca o que quiser no lugar. E aí, no fundo, se cai num panteísmo em que tudo é Deus. Daqui a pouco tem pessoa adorando árvore, adorando água, adorando terra, adorando a si mesmo, como se todos fôssemos parte de um mesmo todo, né? É isso que a nova era faz, e que no fundo, não adora a um Deus pessoal, que se fez carne e que tem o nome de Jesus. E aí essa falsa religião, esse falso governo mundial, oferece aos homens, como diz no catecismo, uma solução aparente para os seus problemas. Aí vem com solução econômica, aí vem apresentar uma solução, uma nova distribuição, né, da matéria-prima, dos meios alimentícios. E o ser humano, desesperado, querendo uma solução mágica, acaba se entregando a esse governo mundial e a essa falsa religião mundial, que será liderada por aquilo que a Bíblia chama de anticristo. Uma vez que isso acontece, e que a gente identifica esse sistema por aquilo que o catecismo nos apresenta, aí sim, nós podemos dizer, agora vai. Agora Jesus está vindo aí. Mas, gente, vocês entendem que isso é algo que está se revelando aos poucos. E está se revelando cada vez mais. E aí, qual que vai ser o caminho da igreja em tudo isso? O catecismo continua. Está no número 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Ou seja, a igreja que vai ser ressuscitada pelo poder de Deus no final de todos esses acontecimentos. Pois bem, para a igreja chegar na ressurreição, a igreja vai passar pelo Calvário. Por isso que esse tempo, a Bíblia chama de grande tribulação, é um tempo que vai ser de muito sofrimento para a igreja. Mas veja, é ter uma visão positiva a respeito de tudo isso, porque Jesus diz no Evangelho, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Gente, eu não estou dando aqui má notícia nenhuma. Eu estou dizendo que nós vemos no mundo de hoje cada vez mais sinais de que essa vitória final de Deus está chegando. Você está entendendo? Enquanto essa vitória não chega, permanecermos firmes, firmes na fé, firmes na verdade, firmes na caridade,
que, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E como Nossa Senhora sempre diz nas suas aparições, permanecei firmes ao verdadeiro magistério da igreja. Ou seja, é a nossa fé de 2000 anos. É aquilo que os apóstolos acreditaram, aquilo que os santos acreditaram, aquilo que nossos avós aprenderam na catequese. Isso ninguém pode mudar. É a fé da igreja, a fé de 2000 anos, e é permanecendo nessa fé que nós chegaremos à vitória final sobre o sistema do anticristo, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, infelizmente é muito difícil ver um padre falando sobre o anticristo como o padre Francisco Amaral falou. Se você já viu outro padre falando sobre esse assunto e que tudo o que ele falou faz sentido, então me fale aqui nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!